tema da conversa, que é... Eu perguntei, né? Apraxia. E daí tu falou assim, não, não é apraxia. O termo correto é dispraxia. Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, assim, primeiramente falando sobre praxia, né? Praxia é aquela habilidade de seguir uma sequência motora. No caso, quando a gente fala em apraxia de fala, nós estamos querendo dizer uma incapacidade de seguir uma sequência motora de linguagem, de fala, propriamente dita, né? E Oi, só que Carla. assim, quando a gente fala em apraxia, na definição correta de apraxia, é algo adquirido. Então, a pessoa, ela teve a linguagem dela expressiva de forma adequada, porém, ela sofreu alguma lesão cerebral e aí ela fica com uma apraxia. Hoje, a gente generaliza muito essa questão do termo apraxia, mas se nós quisermos realmente colocar de forma mais correta, nós devemos colocar a palavra dispraxia de fala, porque a dispraxia de fala é algo que vem com o desenvolvimento, né? A criança já nasce com essa dificuldade motora. E aí no decorrer sofreu um AVC, alguma questão não precisa. Provavelmente ela tem alguma lesão ali do desenvolvimento fetal, talvez, né? É uma lesão? Desenvolvimento. Não necessariamente você consegue ver a lesão de forma estrutural, mas para ver alterações de praxia, quer dizer que significa que existe uma lesão ali no cérebro, tá? Que pode ser até em nível celular. Certo. E os pais vão percebendo no decorrer do desenvolvimento. O que precisa ficar muito claro, e o que eu acho que é a dúvida de todos, é que nem todo autista tem dispraxia de fala e nem toda dispraxia de fala está relacionada ao autismo. Pode estar relacionado a alguns pacientes que têm epilepsia, alguns transtornos de aprendizagem, transtornos do déficit de atenção, hiperatividade, deficiência mental, síndrome de Down. Então, na verdade, está relacionado com condições neurológicas. E pode ser uma comorbidade no autismo. E você saberia dizer em que percentual pode acontecer? Nós não temos isso, Cacá. Não. Na verdade, isso agora está se falando mais, né, sobre a dispraxia. Conforme essas crianças, adolescentes, as pessoas, enfim, com o espectro autista estão sendo melhor avaliadas, né? Que entrou essa questão muito da dispraxia ou da praxia, como eu disse, esse termo eu não uso praxia, né? Eu uso dispraxia. O termo incorreto, mas é o termo usado, né? É o termo usado, exatamente. E em termos de porcentagem, a gente realmente não tem isso, mas o que eu acho importante falar é que realmente precisa fazer esse diferencial. Saber se há essa comorbidade no autismo, porque aí o treino com a fono vai ser diferenciado. E existe medicação para dispraxia? Não, é treino mesmo. Não, é com fono, Entendi. Assim como o autismo, mais Sim. voltado mais para a questão motora. Mas é Trabalhar importante. Musculatura seria o quê? Então, não tem relação com hipotonia muscular dos músculos orais. Não tem. A hipotonia está relacionada com o autismo? Não necessariamente, mas pode estar. Pode estar. A gente tem várias pessoas. Também. Mas assim, a dispraxia, ela não está relacionada com a questão muscular das articulações, de músculos responsáveis pela fala, né? Pela articulação, na verdade. Vem lá do cérebro. Entendeu? Muito antes de chegar aqui na questão motora, é a ordem que esse cérebro manda para esses músculos elaborarem esse discurso. Mas não se trata do desenvolvimento da linguagem muscular que acontece no autismo. Desculpa, eu não ouvi. Mas não se trata do desenvolvimento da linguagem, que é o que acontece no autismo. Porque no autismo a gente tem a linguagem atrasada, porque o cérebro precisa se desenvolver nesse aspecto. E daí na dispraxia é uma outra função neurológica também, que é trabalhar isso, que pode estar motora. associada. Por exemplo, uma pessoa que tem dispraxia de fala e não tem autismo, ela tem a intenção comunicativa.
No entendeu? cérebro ela consegue formar a frase. Consegue formar. Consegue No pensar cérebro, no que ela vai falar. Mas na hora de Uhum. elaborar a sequência do discurso que ela vai falar, fica confuso. Então, às vezes faz trocas, às vezes tem uma dificuldade no início ou no final. Eles costumam usar muito as mesmas palavras, ter um vocabulário mais restrito, justamente por não conseguir. E aí, quando eles conseguem ter acesso cerebral a determinadas palavras, eles acabam usando muito elas, né? Entendi. Seria como, por exemplo, uma pessoa que sofre AVC e fica com um movimento diminuído e aquela coordenação motora fica prejudicada? Seria mais ou menos isso, a dispraxia? Você está querendo dizer de uma dispraxia motora em geral? Ou A dispraxia da na fala. Ela seria como uma pessoa que sofre AVC. No AVC você pode acabar tendo outros tipos de alterações. Não só a dispraxia. Né? Você pode ter uma disartria também, na questão de articular o fonema na boca. Então, assim, às vezes é um pouquinho complicado para a gente explicar. Mas Sim. Não é a questão de você articular o fonema na boca, tá? A questão é de você elaborar toda uma sequência do seu discurso. A frase, você consegue pensar naquela frase, mas você não consegue colocar as palavras para que elas saiam numa sequência lógica. Que loucura, né? Pois é. Eu não entendo muito de dispraxia, porque o Matheus não teve esse problema. E até eu te passei um vídeo que na palestra lá do Rio, o Dr. Gadia falou no Rio Te Ama, que ele falou que não existia dispraxia, ele usou até o termo apraxia, não existe no autismo. Isso é polêmico? Como que é? Cada um acha uma coisa? O que tu acha a respeito disso? Então, com relação à questão de apraxia e dispraxia, é um assunto polêmico, sim. Tá? Tá. Por quê? Se você disser em apraxia, realmente não existe no autismo. Certo. Se nós formos considerar a palavra apraxia na sua definição exata, isso não existe mesmo no autismo. Porque ele teria que ter desenvolvido a linguagem dele de forma de um desenvolvimento adequado e só então, depois de uma lesão, acabar adquirindo essa inabilidade de articular ou de elaborar um discurso motor na fala, né? Mas quando a gente fala em dispraxia, é uma alteração muito específica, também de ordem neurológica, mas que pode vir associado com diversos outros transtornos ou condições neurológicas, que não necessariamente somente o autismo. Então, ele não faz parte, talvez o que ele tenha querido dizer não faz parte do diagnóstico de autismo. Talvez seja isso. Não é a principal alteração de linguagem existente no autismo. Não faz parte dos critérios diagnósticos, mas pode ser uma comorbidade associada ao espectro autista. Se você for pensar naquelas características para diagnóstico, realmente não faz parte. Não faz parte. Certo. Mas o seguinte, eu acho que talvez o cuidado que ele tenha levantado essa questão também é porque o que a gente vê muito é que as famílias, que o diagnóstico do autismo ele é difícil de carregar, né? Quando você ouve autismo, eu sei por mim, porque quando eu recebi o diagnóstico eu fiquei desesperada. De repente, se algum profissional chegasse para mim e falasse, seu filho tem apraxia ou dispraxia, eu ficaria bem mais tranquila. Eu pensaria, vamos lá fazer umas fisioterapias e vai ficar tudo bem. E o diagnóstico do autismo ele é muito mais assustador, até porque a gente tem na cabeça aquele monstro, né? Aqueles casos mais graves, que a televisão não tem jeito. Eles gostam de colocar os casos bem complicados e os filmes. Hoje em dia que a gente vê um caso ou outro mais tranquilo, né? Então, o que eu acho que acontece muito, e até dos profissionais, é diagnosticar autismo como se fosse dispraxia. Como que tu percebes isso? Isso acontece? Eu percebo exatamente isso, né? Então, alguns pais chegam no consultório e falam, olha, mas eu fui num profissional X e ele me disse que é somente um caso de apraxia, de distúrbio de praxia de linguagem, né? No caso, uma dispraxia ou apraxia. E a gente vê ali que não existe uma intenção comunicativa, que ele não tenta se comunicar de outras formas, não se expressa de outras formas. E existem outras
características e sintomas que são do espectro autista. E Como a precisa ser linguagem diferenciado. Precisa ser diferenciado, Cacá, porque o tratamento é outro. E sim. não pensem assim que tratar uma dispraxia de linguagem é tão mais fácil do que um tratamento para o espectro autista. Tem Não é, exatamente. A é Pri está difícil. perguntando É se é possível ter difícil. uma boa evolução com o tratamento da dispraxia. É possível? Com o tratamento, melhora muito. Mas eu vou dizer Certo. para você que assim, a vida toda essa pessoa vai conviver com algum grau dessa dispraxia, com alguma dificuldade de elaborar tudo aquilo que ele for querer falar. Então, não é tão simples assim, tá? Certo. Mas o diagnóstico diferencial é muito tranquilo, né? E Tá. precisa, porque tem crianças que vão ter só dispraxia de fala Certo. e não vão ter o autismo. Mas se A você. E tem diferença entre. Como tu pontuarias a diferença entre o autismo, tem a dispraxia e a dispraxia? A Então, principal diferença. então, a principal diferença no autismo realmente é a intenção comunicativa, né? A linguagem não verbal, É. a criança O, querer a conversar com criança os que pais. tem, sim, a criança que tem a dispraxia de fala, ela tem intenção comunicativa, ela tenta se comunicar de diversas outras maneiras, Certo. né? Já no autismo isso é mais complicado, a inabilidade social é muito maior. Existem outras características, né? Nós vamos ter todo aquele checklist todo do autismo, mas é muito importante fazer esse diferencial, porque se você ficar só pensando numa dispraxia de fala, você vai perder aquelas janelas importantes Certo. de intervenção, né? De possibilidades de aprendizagem, de melhora de habilidades, de autonomia. Então, é muito importante que os pais realmente recebam um diagnóstico adequado. Eu me preocupo demais com isso, né? Porque eu vejo muita criança chegando lá no consultório tardiamente, com diagnósticos, às vezes o diagnóstico não está fechado, mas eles aguardam, né? Aquela questão de aguardar para tratar, que não E deve quem ser. que faz? A Fábio está perguntando, quem faz o diagnóstico da dispraxia? Então, é muito importante que faça uma consulta com o neurologista e com o fono. A fono é extremamente essencial no diagnóstico de apraxia ou dispraxia, tá? E é ela profissional, né? São os fonos, os profissionais que vão entrar com a terapia para dispraxia, que é totalmente diferente da terapia para desenvolvimento da linguagem no autismo. Então, às vezes, aquela criança com autismo e que eventualmente tem uma comorbidade, que fique claro de novo que não faz parte do diagnóstico, pode ser uma comorbidade, né? E não está melhorando, não está desenvolvendo, e de repente ela tem uma dispraxia e não está sendo trabalhado corretamente. Então, mas aí o tratamento realmente é conforme. A WL Multimarcas está perguntando, qual a idade para o diagnóstico da dispraxia? Então, a dispraxia é algo do desenvolvimento. Então, logo no início, enquanto está desenvolvendo já a linguagem, você já vai percebendo que talvez ela conheça aquela palavra, mas na hora de falar, ela, por exemplo, pode falar, um dia ela fala bola, no outro dia cola, no outro dia pola. Então, ela não consegue compreender exatamente, não consegue elaborar essa questão motora da fala, né? Então ela vai falar, eu quero bola, no outro dia quero pola. Então ela se confunde ali, né? Então é no desenvolvimento mesmo que vai percebendo. Qualquer idade, quando começa a falar. Qualquer idade. É lógico, quando é muito bebezinho, no balbucio, não vai conseguir fazer esse diagnóstico. Mas, por exemplo, aos 2 anos, que a gente já espera que forme algumas frases, né? Que seja de 2 palavras, você já começa a perceber ali que tem alguma coisa diferente. Certo. E outra questão. Quando existe o autismo e a dispraxia, quando que a gente percebe a dispraxia? Quando acontece isso que está falando? Tipo, a criança fala aquela palavra, mas de uma forma diferente. Mas e se a criança não fala? Como que a gente vai diagnosticar? Não tem como? Não, aí não. Aí realmente não tem, né? Para que você diagnostique, ela precisa saber
falar já, para que você, minimamente, é lógico que ela não vai ter um vocabulário extenso, Sim. talvez ela saiba falar pouquíssimas palavras, mas você começa a perceber que o problema é muito mais na questão da elaboração do discurso, na questão motora mesmo da elaboração do discurso, do que numa intenção de se comunicar. Né? Não é Então, fácil, viu, Cacá? Não é fácil fazer esse diferencial, não é aham. fácil colocar dispraxia como comorbidade dentro do autismo, não é fácil. Precisa realmente de uma fono especializada, precisa que os profissionais que estão acompanhando essa criança entendam e reconheçam também a existência da dispraxia, né? Certo. Mas então uma criança que não fala nada não se pode falar que tem dispraxia, né? Fica difícil. Porque Como é que você vai dizer o porquê, né? Você vai começar a avaliação dessa criança, mas como é que você vai saber se tem uma dispraxia associada ou não, se ela nem desenvolveu a linguagem ainda? certo, tá ótimo. Acho que isso já ajuda muita gente que Uhum, muitas vezes tem um filho que não fala nada e o terapeuta vai lá, o fono, muitas vezes o neuropediatra, que a gente uhum. vê, infelizmente, muitos profissionais mal informados, né? E daí Entendo. eles falam, não, isso é dispraxia ou apraxia, usam aí do termo incorreto, né? Agora Então, eu vou se dar a um... criança não fala e não está interagindo, Agora, é um autismo. por E exemplo, pode ser. uma criança que não fala, mas tem uma má formação arteriovenosa no cérebro, sangrou ali de bebê, teve um sangramento cerebral e não desenvolveu a linguagem, pode ser que seja uma apraxia. Mas aí você tem essa causa, né? Você tem Uhum, essa lesão neurológica entendi. previamente conhecida, tá? Uhum, Então, sim, pode ser, né? Ou você tem uma outro tipo de malformação em área de linguagem, né? uhum, E essa criança não desenvolve a fala, mas tem um bom contato, tem outras características que não do autismo. Provavelmente entendi. vai ser uma, no caso daí não é nem dispraxia, né? É uma apraxia. Certo.